A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Sejam bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Hoje vamos falar, neste sábado, sobre o sono e os sonhos. O Espiritismo apresenta uma particular visão do problema do sono e dos sonhos. No que se refere ao aspecto psicológico do sono, ele acrescenta a necessidade psíquica de o espírito conviver com um mundo espiritual pré-existente, que é o seu mundo normal da existência, à semelhança dos cetáceos que, embora vivendo na água, necessitam volver periodicamente à tona para respirar. Durante o repouso corporal, o espírito deixa o veículo que o encarcera e o limita, que é o nosso corpo, e convive então com o meio espiritual que lhe é afim. Aí dá expansão aos seus desejos reprimidos, vivendo as experiências que lhe aprazem. O sonho não representa apenas um conglomerado associativo de recordações subconscientes, mas tem um fundamento real de vivência efetiva. No estado de liberdade espiritual, o contato com outros espíritos e situações fornece os elementos básicos que formarão a parte recordável do sonho. As situações não são integralmente recordadas por causa da diferença dos meios de percepção que estão em jogo. Quando no corpo físico, o espírito fica, na maioria dos casos, semi-limitado na sua percepção, tendo o cérebro como veículo natural de trânsito. As sensações que o atingem através, puramente do seu ser psíquico, tendem a fixar-se diretamente no subconsciente, atingindo a consciência em forma fragmentária e associada às energias derivadas do viver normal. Dessa forma, caros amigos, verifica-se que nem a teoria psicanalítica dos sonhos derruba a espírita, nem vice-versa. Contrariamente, unem-se e se completam para se deslindar os enigmas que eles apresentam. No Livro dos Espíritos encontram-se notáveis antecipações das conclusões e muito mais. Os espíritos apontam os seguintes tipos de sonhos. Temos os sonhos fisiológicos, quando o espírito parcialmente liberto sofre as influências do organismo, vivendo situações alucinatórias. Temos os sonhos pantomnésicos, quando há retroação da memória, atingindo situações vividas noutras existências. Temos os sonhos premonitórios, quando, varando os limites do presente, o espírito apreende situações futuras. E temos os sonhos ditos espirituais, quando são fortes as vivências no mundo dos espíritos que retornam indemnes à consciência no momento de despertar. Apontam igualmente que as fases de desligamento e retorno do ser espiritual ao corpo influenciam as recordações do indivíduo por se dar então uma fusão com as energias predominantes no seu subconsciente atual. Recordam, além do mais, que não se liberta o espírito durante o sono das ideias que cultiva habitualmente e será sempre atraído para os ambientes espirituais com os quais se identifica, sofrendo-lhe as influências naturais. Muitos de nós, caros amigos ouvintes, ao acordar à meia-noite ou de manhã, acordamos com impressões fortíssimas, oriundas de sonhos que tivemos durante o nosso sono físico, porque é só apenas o corpo que relaxa. Afinal, será que essas situações que nós vivenciamos durante o sono, essas impressões desconexas de lembranças do dia ou verdadeiras predições e avisos sobre o futuro, o que serão? Ao longo do nosso estudo sobre a emancipação da alma, no momento em que o espírito se afasta do corpo físico e mantém sua ligação com este apenas por um laço fluídico que impede que haja o total desprendimento do espírito, entendemos que os nossos sentidos físicos ficam adormecidos, ficam entorpecidos. Isto facilita a liberdade do espírito de ir e vir. Numa questão do Livro dos Espíritos, a questão número 401,
Pergunta Allan Kardec. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? E eles respondem, não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo estão relaxados e como o corpo não está a necessitar dele, ele, espírito, percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Temos assim o conhecimento de que o espírito adquire um grau maior de liberdade durante o nosso sono físico, momento no qual ele, segundo as suas tendências mentais e paixões, segue um curso livre para o que lhe fala ao coração ou ao que esteja em sintonia com o seu campo mental. Por isso, quando vamos dormir, temos que ter o hábito, ou deveremos cada vez mais daqui para a frente, de orar para que possamos estar, durante o sono físico, em contacto com a espiritualidade superior e que deixemos de lado pensamentos e preocupações materiais para que evitemos ser arrastados durante o sono para regiões de dores e sofrimentos. Os pesadelos, caros amigos, um pesadelo pode facilmente ser uma emancipação espiritual onde fomos atraídos para regiões penosas, onde nossos perseguidores do passado puderam ter amplo controle do nosso campo mental e nos imprimir as mais variadas espécies de dores e sofrimentos. Daí o sentimento de despertar desesperado, como se o pesadelo tivesse tido um grau de realidade assustador. Também temos bons sonhos, ou seja, durante o sono e antes de dormirmos fizermos então a nossa prece, a nossa oração e estivermos em paz connosco e com os outros, podemos ser levados a locais espirituais onde encontraremos todo o tipo de maravilhas, onde podemos estudar também assuntos da alma, onde podemos rever amigos espirituais e desta forma acordaremos renovados, com uma boa energia, um bom humor que muitas vezes não sabemos de onde é que vem. Numa outra questão, agora na questão 403, pergunta o seguinte: porquê é que não nos lembramos sempre dos sonhos? E eles respondem: no que chamas de sono, só há o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade, como já dissemos. Aí ele recobra um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, que lhes são queridos, quer neste mundo, quer em outros. Porém, como o corpo é uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não as percebeu através dos órgãos do corpo. Noutra questão seguinte, o que se deve pensar do significado atribuído aos sonhos? Que se fala muito disto. Muita gente ainda está ligada a este aspecto de superstições. Eles respondem que os sonhos não são verdadeiros como o entendem certas pessoas ligadas às sortes, à bruxaria, às superstições, pois é absurdo acreditar que sonhar com tal coisa anuncia outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que, frequentemente, não têm relação com o que se passa na vida corporal. Com frequência também, como já o dissemos, é uma recordação. Pode ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro permitido por Deus ou a visão do que se passa naquele momento, num outro lugar, a que a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm advertir os seus parentes ou os seus amigos do que está a acontecer com elas? O que são essas aparições se não a alma ou o espírito dessas pessoas que vêm se comunicar com o vosso? Quando tendes a certeza de que o que vistes realmente aconteceu, não estará aí uma prova de que não foi simples imaginação, principalmente se aquilo não passava absolutamente pelo vosso pensamento durante a vigília? E na questão 405 pergunta-se: frequentemente vêem-se em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se confirmam? De onde é que isto se origina? E eles respondem: elas podem confirmar-se para o espírito e não para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja porque vai ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. Daí resulta que as preocupações da vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme.
Aí está verdadeiramente o que se pode chamar de um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, tudo o que vemos, ligamos a elas. Novamente aqui no significado dos sonhos. Os sonhos, meus amigos, podem significar reflexos de lembranças da emancipação da alma, encontros espirituais que o espírito empreende durante o momento de sono. Por isso, a importância de nos mantermos em termos vibracionais em faixas elevadas no momento em que o nosso corpo irá repousar. E durante o sono, o corpo repousa, sabendo que espiritualmente estamos sempre em atividade. Ainda em relação àquele aspecto do significado dos sonhos, nós vemos que eles nada têm de significados adivinhatórios, mas sim são situações rotineiras das almas que, ao se desprenderem do corpo físico, gozam de um certo grau de liberdade para ir fazer o que mais se assemelha com a sua vibração e o seu padrão mental. Quando nos depararmos com sonhos maus, pesadelos, que façamos aquilo que já se falou há pouco, que oremos mais, que peçamos ajuda ao nosso anjo da guarda, que é aquele espírito superior a nós, que peçamos ajuda à espiritualidade amiga, para que durante este repouso a nossa viagem possa ser mais branda, mais pacífica, e que possamos continuar a trilhar este processo evolutivo em paz, sem muitos digamos, obstáculos no meio. Depende sempre do dia que nós tivemos o sono ou o sonho que nós vamos ter. Nós podemos e estamos, de facto, 24 horas sobre 24 horas ativos. É como se já dissemos várias vezes, é apenas o corpo, é apenas esta parte material que precisa de repousar. E quantas vezes já não vos aconteceu, caros amigos e ouvintes, acordarem cansados, cansadíssimos? O que é que andamos a fazer? Andamos exaustos. Parece que ficamos 8 horas na cama, mas não descansamos. Pois não. A nossa vibração não era a melhor. É por isso que se faz cada vez mais apelo a que estejamos conscientes, a que estejamos atentos às nossas atitudes, aos meios que nós frequentamos, para que não suceda que, atraindo tudo isto para nós, levemos isto tudo para o sono que precisamos, pois o dia, como sabem, tem 24 horas, 8 deveriam ser para repousar e devemos aproveitá-las bem, porque nós precisamos, e Deus é tão bom, é perfeitamente bom, que nos dá até a oportunidade de, durante 8 horas, se nós estivermos equilibrados mentalmente, dá-nos 8 horas, ou mais, ou menos, um pouco, para estarmos com os nossos entes queridos que ainda estão no plano espiritual, no plano invisível, para aqueles que já evoluíram mais do que nós, para aqueles que nos ajudam, para que eles possam nos dar alento para enfrentarmos o dia seguinte. Muita gente acorda, às vezes triste, porque durante o sono provavelmente estiveram em momentos agradáveis, e voltar à vida física, voltar aqui ao acordar, quando se ouve aquele som já muitas vezes enervante do nosso alarme para nos fazer levantar da cama, nós acordamos muitas vezes tristes, angustiados. Porquê? Porque vimos de um meio e vamos agora para o outro, vamos ter que enfrentar novamente a vida, mas isto faz parte da nossa caminhada. E quando acordarmos, que tenhamos consciência de emitir logo bons pensamentos, de pedir ajuda para um novo dia que está a começar,
E depois vamos vendo que ao longo do dia até as coisas vão correndo bem. Temos a que aprender a canalizar esta nossa adrenalina, estas nossas energias para o bem. E perguntar cada vez mais, como perguntou Saulo na famosa estrada de Damasco, quando foi derrubado do cavalo por aquela luz maravilhosa, quando ele perguntou: Senhor, que queres que eu faça? E que nós perguntemos cada vez mais nas situações mais complexas da vida: Senhor, que queres que eu faça? Se fizermos silêncio, de certeza que obteremos resposta. Que pensemos mais perante um problema, que queres que eu faça de ti? O que é que eu posso aprender contigo? Problema. Porque os problemas são nossos amigos. São eles, são graças a eles, é graças a eles que nós crescemos. Se não desistirmos, se os enfrentarmos. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém está com quem está na família, no trabalho, no contexto social, por acaso. Está tudo certo. Nós precisamos porque tudo o que nós passamos é necessário para a nossa evolução espiritual. É certo que intelectualmente estamos mais avançados do que no campo moral, mas quando passarmos a pôr em prática toda uma teoria que todos nós já temos, já englobamos, a nossa moral também vai evoluindo, mas que não adiemos mais o pôr em prática, que não adiemos mais projetos que nós já projetamos mentalmente há muito tempo e que ainda se mantém ali em banho-maria. Não, vamos pôr em prática, vamos dar o primeiro passo para materializar, digamos, os nossos desejos, mas que esses desejos não sejam prejudiciais para nós nem para os outros. Tínhamos isso em linha de conta. Pensar assim: aquilo que eu estou a pensar fazer, será que irá prejudicar alguém? Será que só me beneficia a mim e mais ninguém? Tentar pensar cada vez mais: se alguém me fizesse isto que eu estou a pensar fazer, se alguém me fizesse isto a mim, será que eu gostaria? Portanto, isto é universalmente válido para onde quer que estejamos, para onde estejamos, isto vale, este pensamento. E isto nos obriga à responsabilização. Meus amigos, não existe culpados neste plano de provas e expiações no qual estamos. Também não existem inocentes. Ninguém é inocente, ninguém é culpado. Existem sim aqueles que agem por ignorância, por desconhecimento das leis divinas, e aqueles que já sabem e que erram em consciência. Aí não existe culpa, existe irresponsabilidade. Somos irresponsáveis ou somos responsáveis. Tem tudo a ver com a forma como nós agimos, mas que nos deixemos de desculpas, de estar sempre a pedir desculpas, e que acertemos o passo de uma vez por todas, não cometendo sempre os mesmos erros em consciência, porque isto só nos vai trazer agravantes, consequências cada vez mais penosas. E acho eu que ninguém gosta de sofrer, mas nós fazemos muita coisa que nos provoca sofrimento, e fazemos isso em consciência, o que é mais grave. Portanto, que nos tornemos seres cada vez mais responsáveis, porque este mundo precisa de gente com maturidade, com poder de decisão, com força para fazer a mudança, pois somos todos exemplos para alguém. Há sempre alguém que nos observa, sempre. Tentamos enganar quem? Só enganamos a nós mesmos e a mais ninguém. Quem julga que engana o outro ilude-se e prejudica-se. Portanto, caros amigos e ouvintes, que encetemos de uma vez por todas um caminho mais equilibrado.
tudo o que seja com moderação. Depois de falarmos assim um pouco sobre os sonhos, vou-vos então deixar aqui com uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, e que diz o seguinte, para meditarmos durante esta semana que se aproxima: acalma os anseios de mudanças constantes. Deus colocou-te no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treino para a tua evolução. Pedra que rola não cria limo, afirma o ditado popular. Quem está sempre de mudança não amadurece nem realiza bem coisa alguma. Cumpre a tarefa onde estejas e no momento próprio. Após acurada meditação, toma o teu rumo definitivo. Assim, caros amigos e ouvintes, ficamos então por aqui, nesta nossa rubrica A Vida Continua. Vamos marcar encontro para o próximo sábado. Fiquem aqui com um grande abraço apertado do Pedro Silva. Foi mais uma vez um prazer estar na vossa companhia. E não se esqueçam que somos todos filhos de Deus. Ninguém está só no mundo. Somos nós que julgamos que estamos sós. Ninguém está só. Façam cada vez mais uso da oração, da prece. E isso é falar com a espiritualidade superior. Mas isso requer de nós mudanças de atitudes para melhor. Então, até o próximo sábado e não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.